Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tom, é um apelido carinhoso para Wilton Júnior. Eu sou professor do Departamento de Estudos Linguísticos da Universidade Federal de Goiás. Eu trabalho mais especificamente com a análise do discurso e eu estou aqui para contribuir um pouco com a minha experiência em torno do trabalho de vocalização de poesias. Eu faço parte do corpo de voz e vocês já devem ter assistido às aulas anteriores com o Jamerson, né? E todos aqueles conteúdos, todas as experiências de vocalização que o Jamerson já fez aqui, para que vocês pudessem observar como é que esse processo se dá. Eu vou trabalhar com vocês nessas aulas, né? Se eu não me engano, são 3, 4 aulas. Eu vou trabalhar com vocês um detalhamento, a especificação daquilo que a gente chama dos tipos de vocalização, né? Eu acho que tem uma coisa importante a dizer, é que muito distante de uma pretensão acadêmica aqui. A minha fala está construída sobre a minha vivência, né? Sobre a minha experimentação com a prática de vocalização de poesia. Então é disso que eu vou tratar com vocês, sobre uma experiência, a experiência tanto em vocalizar, tanto em construir os vídeos, né, que estão no nosso canal do YouTube, no Instagram também, construir os vídeos, o trabalho de palco também, né, e o trabalho de observação de quando alunos da graduação, outras pessoas participam conosco, né, das ações do corpo de voz. Então, essa experiência conjunta e o diálogo com o Jamerson foi permitindo que nós pudéssemos construir alguns conceitos, né? Então, e esses conceitos estão muito longe de serem conceitos que se fecham, que vão definir categoricamente os tipos de vocalização, né? Isso é resultado dessa nossa experimentação. Então, vejam só que nós chegamos em uma tipologia, né? A vocalização branca, a vocalização recitatória, a vocalização performática, figurativa, a vocalização performática livre e os dois aspectos que podem transitar em todas as vocalizações, que é a vocalização cursiva, a vocalização cortada. Então o Jamerson já foi mostrando para vocês momentos onde essas vocalizações vão se dando. Antes da gente, esse momento de hoje é uma apresentação para um encaminhamento dessa especificação em torno da tipologia, né? Então, uma coisa muito fundamental é a gente pensar em dois aspectos, né? Quem vocaliza constrói uma interpretação, no instante mesmo da vocalização. Então, por que é que isso é um ponto fundamental? Porque quando nós pensamos a vocalização, nós não estamos pensando num sujeito que empresta a sua voz ao poema, porque o poema, uma pressuposição do poema já tem uma voz própria, certo? Eu tenho no poema uma matéria linguística, né? Uma matéria textual ali. Essa matéria textual, os gatos, vocês vão vendo aqui, né? Eles estão participando também. Essa matéria linguística, é óbvio que tem um autor, uma autora, e há, portanto, uma intencionalidade no processo de produção. Entretanto, não há primazia de que voz deve aparecer, de que voz existe necessariamente a construção
de uma relação. Então, quando eu penso em que são ações concomitantes, vocalizar e produzir uma leitura, produzir uma interpretação, eu estou pensando em ações concomitantes que são produzidas a partir de relações. Então, existe um sujeito vocalizador que vai ser convocado pela poesia, e essa poesia é um texto produzido por um autor, e esse autor está no mundo, esse texto é do mundo. Então, a configuração de relações é complexa para que a gente possa simplificar dizendo que eu empresto a minha voz ao poema porque eu vocalizo. Não necessariamente, e não é disso que eu quero tratar com vocês. Por isso, por que eu reforço isso? Porque também consideramos que a prática de vocalização de poesia é uma prática pedagógica para a compreensão dos processos interpretativos muito eficaz, né? E isso dado a observação que a gente vem feito ao longo desses anos com as performances, né, do corpo de voz. Então existe uma escuta do poema. Essa escuta do poema, eu não estou querendo focalizar a questão de uma voz desse poema, mas muito mais o verbo escutar em relação ao verbo ouvir. Então, existe uma escuta, porque eu escuto a partir das relações empáticas que se firmam quando da leitura do poema. Então, eu vou trazer coisas minhas para essa leitura, e este poema, essa leitura, essa vocalização não vai ser só minha, porque existe um outro, existe, que é o próprio poema, que é o autor, que é o mundo onde eu vivo, onde esse autor vive. Então, eu não quero entender a vocalização como algo que, a priori, eu preciso dizer sobre o poema e o que eu entendi do poema para só então conseguir vocalizar. O entendimento aqui é de que a interpretação vai se dando à medida mesma da vocalização, certo? Porque relações vão sendo construídas, é processual. Então não adianta eu tentar pensar que primeiro eu faço isso, depois aquilo. Leia, vá falando, fale em voz alta, porque aí a voz alta, ela tem o dizer em voz alta, ele tem um efeito extremamente produtivo, né, para que você possa se ouvir e testar as diversas possibilidades. Então, veja só, eu vou ler aqui para vocês um poema, que é um poema da Thaís Monteiro, no livro dela, Modus Operandi, certo? É um poema dessa obra da Thaís, que se chama O Tiro. Então eu vou fazer duas leituras. Essa primeira leitura tentando para que a gente possa pensar aquilo que é a vocalização branca e esses aspectos que a vocalização branca tem, e depois algo mais performático. O Tiro. Um tiro desses que caminham apressados pelas ruas dos bairros e setores das cidades do país. Engoliu a noite, rasgando alguma carne, e o tecido amarelo há pouco erguido numa tenda cheia de sonhos. O tiro agora sabe a pólvora nos dedos de alguém, há estilhaços no rosto de alguém, há medo nos olhos de alguém, há um buraco pairando profundo na alma de alguém. Há discursos tristes, soluços e lágrimas secando nas mangas da camisa branca de alguém. O que tiro nenhum sabe é que nem todo grito ressoa horror. Há nos muros escritos com giz altos pedidos de paz. Há quem cante aquela música sobre flor. Há mãos postas, braços e abraços. Há bumbo batendo no tímpano das gentes. Cantigas de roda repleta de gente, dançando na roda, e ainda há aquilo que chamamos poesia,
em formato de bomba que explode diariamente. Vejam só que nisso que nós chamamos, né, no grupo como leitura branca, é claro que alguns elementos já vão se manifestando, né? Alguns aspectos já vão se manifestando. E aí eu paro e começo a observar a maneira como os versos estão postos, de que se trata, né? De que assunto que é esse. Então, se nós pensássemos neste nosso contexto atual, onde a bala perdida simplesmente mata estudantes, adolescentes, crianças negras nas favelas, né, do nosso país, e simplesmente nada acontece, né? Nada se faz. Eu começo a entrar neste universo do poema e começo a criar uma relação, né? Aquilo que me toca como sujeito, o sujeito Tom, e que me toca e que está no mundo, né? E no universo, muito provavelmente, da autora. Então agora nós vamos tentar observar como, em que aspectos e que ponto, porque é importante que a gente observe a vocalização branca e em relação a uma vocalização que se pretende mais performática, para que a gente entenda aonde as nuances são colocadas, porque senão nós vamos ficar numa inflexão aleatória da voz, e o que não é o que se pretende, certo? Não é disso que se trata, né? Eu vou colocar determinada altura, eu vou abaixar em alguns pontos onde isso produz algum sentido para mim nesse contato com o poema, tá certo? E vejam que a minha voz é uma voz alta. No grupo, no corpo de voz, a minha voz e a de alguns outros componentes são vozes altas, assim como a de outros são vozes mais baixas. Então, a minha voz não serve para vocalizar todo e qualquer tipo de poesia, porque a minha voz não alcança determinadas nuances muito mais singelas, que são muito fundamentais para o poema, né? Neste poema há algo mais de indignação, o que permite que eu possa levantar e aproveitar deste aspecto da minha voz, né? Isso, como vocês já podem ter visto aí com a Ritinha, né? A Maria Rita falando sobre os exercícios de voz. Então vamos lá. O Tiro, de Thaís Monteiro. Um tiro desses que caminham apressados pelas ruas dos bairros e setores das cidades do país engoliu a noite, rasgando alguma carne e o tecido amarelo há pouco erguido numa tenda cheia de sonhos. O tiro agora sabe. Há pólvora nos dedos de alguém. Há estilhaços no rosto de alguém. Há medo nos olhos de alguém. Há um buraco pairando profundo na alma de alguém. Há discursos tristes, soluços e lágrimas secando nas mangas da camisa branca de alguém. O que Tiro nenhum sabe é que nem todo grito ressoa horror. Há nos muros, escritos com giz, altos pedidos de paz. Há quem cante aquela música sobre flor. Há mãos postas, braços e abraços, há bumbo batendo no tímpano das gentes, cantigas de roda repleta de gente dançando na roda, e ainda há aquilo que chamamos poesia em formato de bomba que explode diariamente. Então daí a gente pode observar por que é que eu sigo rápido nessa primeira estrofe para tentar, na maneira como eu vocalizo, pensar no tiro e no quão rápido
é um tiro que simplesmente mata alguém. Mas ele rasga a carne de alguém. E aí, uma parada para marcar o verso. E aí existe, eu não estou inventando coisas como um indivíduo que foi tocado pela poesia, sem considerar que há uma matéria poética aqui produzida a partir de uma intencionalidade de um autor. Eu não estou tentando investigar qual foi a intenção da Thaís Monteiro ao escrever isso, mas existe um material com o qual eu posso trabalhar. Então, quando ela constrói as estrofes seguintes, dizendo o que o Tiro sabe, o Tiro agora sabe, e aí ela enumera o que o Tiro sabe, então é verso a verso, então eu vou marcando verso a verso, e vou num crescendo, porque é isso, é a pólvora, é o estilhaço, matérias, e depois é o sentimento de medo, é um buraco, mas é um buraco na alma de alguém. E depois o que o Tiro não sabe, na estrofe seguinte, o que Tiro nenhum sabe. E aí o tom muda, porque o Tiro não sabe que existe resistência, existe quem escreva pedidos de paz nos muros, existe ainda abraço, existe ainda canto, existe ainda poesia. Então aí é onde eu paro, né? Ainda há, lá no final, ainda há, porque é aonde há um fecho, né? Para marcar o que ainda há. Ainda há poesia, aí que não é algo dado a qualquer, não é dado a determinados lugares, né? Acadêmicos, intelectuais, mas ela é uma bomba que explode diariamente, né? Então, essa é uma ideia geral para que a gente possa, então, seguir para os outros vídeos, para as outras aulas, né? Espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe, porque isso é muito importante para que isso possa chegar em outros lugares, para outras pessoas, né? Espero que vocês acompanhem a sequência das aulas. Fiquem em casa, fiquem bem na medida do possível. Um grande abraço e até a próxima.